Gente, eu quero explicar algo porque eu sei que algumas pessoas se assustam, né, quando começam a ouvir certas verdades. Elas têm receio, de medo mesmo, de expandir a consciência, porque alguns depoimentos parecem dolorosos, parecem como aqueles que eu mostrei, mas saibam de uma coisa, nem todos os processos são assim. Nem todos os processos são como os meus e de algumas pessoas. Os processos são individuais, certo? Alguns são parecidos, mas grande parte dos processos de expansão são bem suaves. No máximo, eles têm umas catarses, certo? E às vezes são catarses menores e às vezes são rápidas. Algumas pessoas não precisam passar muito por catarses. Então não se assustem, porque vale muito a pena o que vem depois. E assim, como a gente usa palavras para explicar coisas às vezes que as palavras empobrecem, certo? Algumas coisas ficam mal explicadas e parecem contraditórias, como por exemplo, quando eu falei que alguns processos meus eu não posso fazer aqui nessa densidade, no corpo físico, porque a quantidade de energia que eu iria angariar, o meu corpo físico não suportaria, embora já esteja sutilizado. Então eu preciso dormir, né, entrar no estado de sono, e no meu corpo astral receber outros processos. No entanto, eu falo de coisas onde estão além do corpo físico e mental, onde a gente consegue controlar completamente tudo que há aqui, na vida material, nessa densidade, né, aqui na 3D, como se tudo fosse maleável e tudo depende da nossa capacidade de crer e de angariar a energia amorosa da fonte, né, do todo, de Deus, suficiente para realizar esses acontecimentos, essas atividades extraordinárias do ponto de vista do ego inconsciente, daqui, de avidya, dessa cegueira mental onde nós estamos nessa densidade deste planeta. Mas que são coisas completamente naturais em realidades mais sutis, né, em níveis mais sutis, inclusive acontecimentos que nós consideramos sobrenaturais, paranormais, eu gosto de chamar de mágico, né? Não é nada disso em planos superiores, sabe? Para eles é científico até, é completamente natural e científico. E alguns iluminados, como eu disse que ia falar, eles já conhecem muitas dessas coisas, eles já sabem lidar com o corpo físico e mental, sabem manipular as energias ao ponto de fazerem as mágicas. E no caso deles, eles não têm esse problema que eu falo, que eu preciso entrar em estado de sono para alguns processos, porque nesse corpo... Não, para eles não existe isso, para eles não existe essa dificuldade nesse corpo físico de receber energia suficiente para fazer certas mágicas. Para eles não existe mais, não existe mais esse tipo de coisa, porque os processos já chegaram ao nível em que eles conseguem manipular de tal forma um corpo físico que eles são capazes de fazer bilocações, por exemplo, estar num corpo material aqui e em outro lugar ao mesmo tempo o mesmo corpo material, porque eles já enxergam que não existe o tempo nem espaço, eles já conseguem ver fora dessa nossa realidade de tempo e espaço. Então eles atuam de forma diferente, eles atuam de forma a manipular essa matéria em tempo e espaço, que para a gente é linear, né? Existe um tempo linear e um espaço físico onde nós, para nos deslocarmos, precisamos de transportes, né? Para eles não. Para eles, até o corpo físico como transporte de caminhar e tudo, não é algo manejado como nós costumamos manejar, utilizar. Eles levitam, eles fazem isso, como eu falei, a bilocação, eles materializam objetos e coisas mais simples também que eu mesma já andei fazendo.
Então, de qualquer forma, eu estou pensando em maneirar nessas explicações, sabe? Começar a entrar em assuntos mais acessíveis à mente humana em nível ainda inconsciente, para chamar para essa consciência, entendem? Se eu for sempre chamar em nível maior, em nível mais avançado, todo mundo vai sempre ver como algo extraordinário, como eu não posso chegar a esse ponto, eu não quero chegar a esse ponto porque para mim é perigoso, porque eu não quero enlouquecer, porque eu tô vendo essa pessoa tá ficando louca. Então surge uma série de questionamentos, ou então acham que é mentira, e eu, sei lá, mostra aí uma coisa porque eu não estou acreditando. Então surgem muitas questões que complicam muito mais do que ajudam as pessoas. É isso que eu estou percebendo. Mas aquele assunto que eu falei, né, sobre os profissionais da mente, da saúde mental, eu acho importante que seja visto, porque tudo que foi estudado até agora é em nível mental, e quando entra em nível de alma, né, como no caso do Jung, ele fala do inconsciente, muitas vezes as pessoas estão considerando o inconsciente a alma, o encontro com a alma, né? Na verdade, é só uma parte, é só uma camada mais próxima daqui, do nosso ego, vou dizer, da nossa personalidade, é melhor chamar assim, porque existem duas formas de se falar sobre o ego, né? Tem a forma ligada a essa área da saúde mental e tem a dos espiritualistas, né? E eles falam de ego de uma forma diferente, né? O ego do espiritualista tá muito ligado à formação do externo e também tem a ver com a expansão da consciência, o que vai além, porque a gente fala em transcendência do ego, né? Mas já os profissionais da saúde mental, os estudiosos da mente, eles se referem a ego mais ou menos assim como Freud, né? Que fala de ego, superego e id, os nossos pedaços, né? Partes de nós, eu posso chamar também de fragmentos, eu gosto de usar essa palavra, mas nesse caso é um fragmento plano, né? Desse mesmo plano aqui, e os outros fragmentos que eu me refiro, aqueles fragmentos de nós mesmos em diversas dimensões, são verticais. É uma maneira que eu coloco para ser melhor compreendido pela mente humana, certo? Porque na verdade não é bem assim, não é um sistema não é cartesiano, não. Na verdade tudo está aqui, está no aqui e agora, não existe tempo nem espaço, está tudo no mesmo momento e o espaço é único, certo? Tudo tipo um caos, só que não é um caos, é um caos, na verdade é um caos inteligente, harmonioso. Mas eu explico dessa forma, né, no horizontal e vertical, para que seja compreendido o que eu estou me referindo sobre fragmentos. Então, fragmentos em nível horizontal são esses pedaços de nós mesmos que a gente separa pelas feridas, né, ou por personalidades, ou partes da nossa personalidade que a gente coloca, que a gente aceita como nossa, para poder se adaptar ao meio, certo? E muitas vezes é formado pelo externo, às vezes não surge de nós mesmos, surge de alguém que fez um comentário sobre nós, aí se junta com outra pessoa que tem o mesmo comentário, você começa a acreditar que aquilo é verdade, aquilo começa a fazer parte do seu ego, dessa personalidade horizontal, certo? Desses fragmentos do nosso eu que a gente quer reunir quando a gente vai fazer uma terapia, uma psicanálise e tal, a gente vai se encontrando, né, achando esses pedaços que é o que eu chamo de horizontal, mas na verdade existe o vertical, porque são aquelas dimensões em que nós nem percebemos que existe, né? A maioria não percebe, digamos assim. Nós estamos atuando aqui na 3D, mas nós estamos também atuando na 4ª, na 5ª, né, na 6ª, na 7ª dimensão, e assim vai. Tem vários eus nossos atuando em cada parte, cada um colabora com o outro, certo? Está ligado. E cada dimensão aumenta o nível de consciência. Cada dimensão superior, cada vez que nós subimos em dimensão, subimos em consciência, em níveis de consciência. Então,
Então existe parte de nós que está atuando sobre nós aqui, influenciando na nossa vida aqui, para que a gente consiga caminhar e seguir as programações que a gente veio, certo? Que a gente veio cumprir. Então, como eu estava falando, às vezes a gente considera o subconsciente ou inconsciente, principalmente o inconsciente, depois de Jung, como sendo a alma. E, no entanto, ela é só um aspecto é uma alma mais diretamente ligada a essa daqui, certo? É um aspecto de nós que a gente considera a alma, mas é mais ligado a essa personalidade aqui. Existem outras superiores, né? O eu superior, como a gente chama também, por exemplo, certo? E nessa alma, que é falada por esses estudiosos mais antigos, né? Ela contém feridas, sim, ela contém dores. Porque eu cheguei a falar, porque a alma não sente dor. Isso eu estou me referindo à alma mais além, mais consciente. Eu não estou me referindo à alma ligada ao inconsciente. Inclusive ao inconsciente coletivo, como eu já falei. Porque nesse nível de alma, ainda existem as feridas, né? Inclusive no inconsciente coletivo, ainda existem os lixos mentais, o corpo de dor, as feridas, não importa a nomenclatura. Mas no eu superior, não existe nada disso. O eu superior é a nossa alma mais ligada à alma completa, à consciência. É mais ligada à consciência, que é a alma, a alma única que verdadeiramente existe, porque nós somos uma única coisa, né? Como eu já falei, nós somos somos a consciência. A consciência é esse todo, a consciência é essa alma. Só que essa é uma alma total, essa alma que é a consciência total, o todo. Mas existem as camadas, como eu falei, né? E existe essa alma que a gente chama de inconsciente, né? Essa que inclusive tem um inconsciente coletivo. É uma alma mais próxima dessa densidade aqui. É uma camada que ainda existe, ainda contém nossos lixos mentais. Está muito ligada à mente e ao ego inconsciente, de acordo com os espiritualistas. Ego, de acordo com os espiritualistas, eu estou falando, certo? Porque o Freud explica a construção do ego de uma forma diferente, né? Inclusive ele separa em 3, né? Id, ego e superego. Separa em 3 partes isso aí. Fala sobre o material libidinal, que é a energia que a gente chama, só que eu ainda falo de energia de uma forma muito mais complexa, eu posso dizer assim, porque eu não chamo só de um material único, embora seja um único material, né? Porque só existe uma coisa só. Mas a gente, devido às camadas que nós temos, até chegarmos à nossa singularidade, né, e diversas camadas dentro da mesma singularidade, tanto de forma horizontal como vertical, essa energia tem aspectos diferentes. Da mesma forma como a gente vê o gelo, quando se derrete, se transforma em água, são 2 aspectos diferentes. Da mesma forma, a energia, eu falo em energia mais densa, energia mais sutil, energia deletéria, que é aquela que traz sofrimento, e a energia mais purificada, que é aquela mais próxima do todo, que é a mais poderosa, como eu já falei, né? E aqui tem, porque é puro amor, porque o todo, a consciência é puro amor. Então, uma energia tão mais sutilizada e mais próxima desse amor é uma energia mais amorosa e mais poderosa. Então é a energia mais ligada a tudo que traz mais prazer, mais felicidade, mais paz e essas coisas todas maravilhosas que a gente quer, né? Então, podem perguntar, Elka, e como é a formação desse ego de acordo com os espiritualistas ou dos trabalhadores da expansão da consciência? Bom, no mais comum que a gente conhece, né, que é a formação pelo externo, quando a gente nasce e a gente abre os olhos, vê a mãe, vê o mundo, né, a partir daí já começa a formação do ego, e isso é muito semelhante às explicações dos estudiosos da mente, certo? Mas com o decorrer do crescimento, nós vamos
ouvindo, participando, vivendo, tendo experiências, e essas experiências vão nos transformando, vão criando um personagem para nós. A gente se desliga um pouco da alma que a gente é, na medida que a gente cresce, porque a gente vai adquirindo esse novo aspecto, essas características de um personagem, de uma mentira, certo? Nós começamos a nos tornar uma mentira, porque a nossa verdade é a nossa alma, né? Aquela singularidade mais profunda, certo? Que existe em camadas, né? Até chegar à máxima verdade, que é a consciência, né? Então, às vezes, a gente está aqui no meio da vida, crescendo, e às vezes uma palavra que alguém nos diz, pode causar um impacto em nós, que causa uma mudança na nossa personalidade e altera atividades, às vezes alguém de muita importância, por exemplo, uma mãe chega e diz uma palavra e aquela palavra causa um impacto muito forte em nós e nós acabamos por modificar nossas atitudes e essas atitudes vão levar a consequências e essas consequências vão trazer resultados para o seu ego também, para a formação do seu ego e vão muitas vezes trazer nessas consequências, muitas vezes trazer lixos mentais, feridas, né, sofrimentos, coisas que nós passamos a acreditar que são reais e aceitar como parte da nossa personalidade, parte da nossa vida, parte da realidade em que vivemos, e aí nós entramos nesse pacto da 3D, né? Acreditando em tudo como as pessoas estão acostumadas a viver, e muitos vão entrando, a maioria, quase todos, depois a gente sai, mas a gente entra no sistema, né? A gente entra num sistema que a gente costuma chamar de Matrix, e aí a coisa começa a piorar, porque a gente começa a enfraquecer, a personalidade costuma enfraquecer diante dos desafios, certo? E é aí onde entra o processo de alguns de espiritualização, outros de expansão da consciência, que está dentro de uma coisa só, mas é porque eu acho a expansão da consciência um pouco mais amplo do que se espiritualizar, porque se espiritualizar acaba levando para extremos. Pode levar para o extremo espiritual e tirar, que é o oposto do extremo material, certo? Então eu prefiro falar de expansão da consciência, né? Porque abrange tudo, a expansão da consciência. Na expansão da consciência você vai adquirindo mesmo, é depois da integração. A expansão acontece mesmo na integração desses dois polos, né? Do espiritual e material, da dualidade, né? Que a gente está aqui, a gente começa a perceber uma dualidade. E isso faz parte também dessa formação desse ego. Então a gente acaba se transformando nesse personagem, por tudo que a gente vive, por tudo que a gente presencia, por tudo que a gente escuta e toma como verdade, por entrar nesses pactos mentais todos que são variados aqui, mesmo nessa 3D. Por tudo isso, vai se formando uma personalidade, e essa personalidade é o ego não transcendido. E a expansão da consciência é justamente a transcendência desse ego. Quando nós nos integramos tanto os nossos fragmentos, né, que são, nós nos dividimos por conta das feridas, e nós nos fragmentamos dentro de na horizontalidade, digamos assim. Na horizontalidade, nós nos fragmentamos também. E nós vamos juntando esses pedaços e aí integrando tudo. E é claro que às vezes a gente começa a ressonar com outros fragmentos que são de outras singularidades, né, dentro do inconsciente coletivo, como a gente chama, a gente capta, dependendo da nossa sensibilidade. Já expliquei isso em outro podcast, outro vídeo. O fato é que vira essa salada toda que a gente precisa sair integrando, certo? Tem várias formas de processo meditativo, práticas meditativas, tem várias práticas, tem vários processos, várias formas de a gente ir integrando o nosso ser, a nossa alma. E aí começa na horizontalidade, né? A gente vai e também vai unindo na verticalidade. Por quê? Porque a gente vai começando a se encontrar
com essa nossa alma nas camadas superiores, nas dimensões superiores de nós mesmos, da nossa própria singularidade. E isso só acontece quando a gente consegue integrar primeiro essa parte daqui de baixo, certo? Essa parte mais simples. Mas às vezes acontece de misturar um pouco, né? Como não existe tempo nem espaço, às vezes, quando a pessoa vai se sutilizando, acontece como eu falei no podcast passado. Acontece meio que uma bagunça mental, né? Mas isso não é sempre. É isso que eu quero deixar vocês tranquilos. Isso não acontece sempre. É só em alguns processos, certo? Geralmente quando as pessoas seguem aquela coisinha direitinha, assim, vai, medita, tem o controle mental e começa a equilibrar a vida material com a espiritual, sabe? Não se direcionar a extremos. Então ela vai conseguindo fazer a expansão consciencial de uma forma muito mais suave. Ela não precisa entrar em processos mentais como eu entrei, como alguns entraram, certo? Ela vai aprendendo a sutilizar o corpo através de uma alimentação mais saudável. Ela vai... isso eu estou falando do ser que vai querendo crescer gradativamente, obedecendo aquelas práticas que são apresentadas, né, para o desenvolvimento. E aí, quando menos espera, quando o corpo está sutil e está tudo indo dentro de um equilíbrio, de uma suavidade, com certas catarses, porque mesmo quando a gente está tentando unir os fragmentos de nós mesmos na horizontalidade, que é justamente essa prática dos profissionais de saúde mental, mais ligados aos estudiosos da mente, né? E também de outros espiritualistas também que estão trazendo algumas práticas que ajudam nessa união dos fragmentos, mesmo na horizontalidade, certo? Com algumas terapias holísticas até, e constelação familiar e outras coisas. Quando você vai reunindo todos esses fragmentos, você já está apto a conhecer os seus fragmentos para cima, para a verticalidade, para as outras dimensões, e aí você vai expandindo mais e mais, e tudo vai ficar bem diferente, mas vai ficar diferente dentro de um equilíbrio. Não é uma loucura, entende? Dentro de um equilíbrio, e você vai começar a enxergar muito mais, e chegar a um processo, já é um processo de iluminação esse daí, e você pode chegar a níveis búdicos, crísticos, que são completamente equilibrados e de uma realização, né, de muita plenitude. E claro que como qualquer coisa exige uma certa dedicação. Alguns começam, quando já chegam a um determinado nível de expansão, de equilíbrio dentro dessa integração e dessa expansão, já entram em processos do tipo viagens astrais, né, e coisas assim que já dá para enxergar expandir um pouco mais rápido. Da mesma forma como acontece com quem abre o ajna, né? Mas tudo dentro de uma cautela, dentro de um conhecimento, obtendo conhecimento sobre tudo, sobre as reações que a gente tem durante o processo, para que não aconteça desequilíbrios e momentos que parecem dolorosos, que parecem meio assustadores. De acordo com o que eu mostrei no podcast passado, pode ter parecido assustador. Mas, na verdade, eu me sinto tranquila mesmo dentro desse processo, sabe? Porque, para mim, isso é normal, sabe? Mas, para quem nunca ouviu falar, aquilo que eu falei pode assustar e pode até causar uma certa vontade de se afastar de tudo isso. E aí vão estar se afastando de si mesmos, porque vão estar se afastando de algo que precisam descobrir sobre si. Entender que vocês não são esse ego, vocês não são essa personalidade criada que nem foi criada por vocês exatamente, foi criada pelo externo, por pessoas ao redor de vocês, o meio onde vocês viveram, etc. E é aquela coisa, né? Dizem que não existe fardo que nós não podemos suportar, né? Então, se para mim e para outras
poucas pessoas foi da forma como eu expliquei no podcast passado, né? Tem sido assim, é porque nós somos capazes de lidar com isso, certo? E se acontecer com vocês, com certeza, é porque vocês são capazes de lidar com isso.